Você acredita que um simples passeio turístico, em um dos cartões postais mais famosos de Lisboa, poderia terminar em tragédia? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o Elevador da Glória. O que deveria ser uma viagem tranquila de poucos minutos se transformou em desespero, morte e feridos em plena capital portuguesa. Fica comigo até o final deste vídeo porque você vai entender toda a história desse bondinho centenário, os detalhes do acidente, os erros do passado e os desafios do futuro. E antes de continuar, já aproveita e deixa o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. O coração de Lisboa amanheceu mais pesado nos últimos dias. O que era para ser apenas mais uma viagem turística pelo famoso Elevador da Glória terminou em tragédia. O bondinho, que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, descarrilou em pleno funcionamento, deixando 3 pessoas mortas e cerca de 20 pessoas feridas. As imagens divulgadas por câmeras e por testemunhas mostram momentos de desespero, gritos, correria e pessoas tentando socorrer umas às outras. O Elevador da Glória é muito mais do que um simples meio de transporte. Ele é um símbolo de Lisboa, parte da paisagem cultural e histórica da cidade. Inaugurado no século XIX, no ano de 1885, o bondinho foi idealizado como uma solução para facilitar a vida de moradores e visitantes diante das íngremes ladeiras da capital portuguesa. Desde então, se tornou não apenas funcional, mas também um cartão postal e um atrativo turístico que carrega todos os dias centenas de pessoas. Estima-se que, ao longo de um ano, centenas de milhares de passageiros utilizem o Elevador da Glória. Para alguns, é apenas um meio rápido de subir e descer a colina. Para outros, especialmente turistas, é uma experiência obrigatória, uma viagem no tempo, dentro de um veículo histórico, que ainda hoje mantém a aparência tradicional, com madeira, janelas largas e bancos simples. O acidente recente, no entanto, expôs um lado sombrio dessa tradição. De acordo com informações da imprensa portuguesa e relatos de testemunhas, o bondinho seguia em operação quando, por motivos ainda em investigação, descarrilou em alta velocidade. Passageiros foram arremessados contra as paredes do veículo, alguns chegaram a ser projetados para fora, e a cena rapidamente se transformou em pânico. Equipes de resgate chegaram em poucos minutos. Ambulâncias, bombeiros e policiais se mobilizaram para prestar socorro. Entre os feridos, estavam turistas de diferentes nacionalidades e moradores locais. Muitos deles foram levados para hospitais próximos em estado de choque, além dos ferimentos físicos causados pela queda e pelo impacto. Infelizmente, até o momento, foi confirmado que 17 pessoas não resistiram. Esse número, que para as estatísticas pode parecer pequeno, representa vidas perdidas, famílias destruídas e uma ferida aberta na memória coletiva da cidade. Este não é o primeiro incidente com o Elevador da Glória. Há registros de que anos atrás, em 1975, e também em 2005, o bondinho teria apresentado problemas técnicos. Mais recentemente, em 2017, houve um episódio em que o elevador descarrilou parcialmente devido a uma anomalia técnica, mas, na ocasião, ninguém morreu. Ainda assim, já havia ficado alerta de que o sistema, embora histórico e simbólico, precisava de mais atenção e manutenção constante. O funcionamento do Elevador da Glória envolve cabos e trilhos que são submetidos a enorme desgaste diário. A ladeira íngreme coloca pressão contínua nos mecanismos, e qualquer falha pode se transformar em desastre. É por isso que especialistas em engenharia de transportes já vinham alertando para a necessidade de modernização das estruturas, sem que isso significasse destruir o valor histórico do equipamento. O governo de Lisboa já se manifestou. Em nota oficial, lamentou profundamente as mortes, prestou solidariedade às famílias das vítimas e anunciou a abertura de uma investigação rigorosa para entender as causas do acidente. Além disso, foi prometida a suspensão imediata do funcionamento do Elevador da Glória até que todas as condições de segurança sejam garantidas. Enquanto isso, moradores da cidade expressam sentimentos mistos. Por um lado, há uma tristeza enorme pelo acidente e pelas vítimas. Por outro,
Muitos afirmam que o elevador da glória faz parte da identidade de Lisboa e que não pode ser simplesmente abandonado. A solução, segundo especialistas, é investir em tecnologia moderna de segurança, reforçar os sistemas de monitoramento e garantir que a tradição não se transforme em risco. O caso também chamou a atenção internacional. Veículos de imprensa de diversos países noticiaram o acidente, destacando que Lisboa, conhecida como uma das cidades mais visitadas da Europa, agora enfrenta questionamentos sobre a segurança de seus transportes históricos. O turismo, que é um dos motores da economia local, certamente será impactado no curto prazo. Mas a história do elevador da glória não pode ser contada apenas por este episódio trágico. Desde sua inauguração, em 1885, o bondinho acompanhou mudanças sociais, políticas e culturais de Lisboa. Ele resistiu a guerras, a períodos de crise econômica, a mudanças de governo e a transformações urbanas. Durante décadas, continuou subindo e descendo a colina, testemunhando o crescimento da cidade e sendo lembrado por gerações de lisboetas e turistas. O elevador foi projetado inicialmente para funcionar à base de energia a vapor. Depois, foi adaptado para a eletricidade, acompanhando a evolução tecnológica. Mesmo com essas mudanças, a aparência clássica foi mantida, e por isso andar no elevador da glória sempre deu aos passageiros a sensação de viajar no tempo. Agora, no entanto, essa memória está manchada por um dos piores acidentes de sua história. A pergunta que fica é: o quanto de tradição estamos dispostos a preservar sem comprometer a segurança? Até que ponto a manutenção de um símbolo histórico deve ser adaptada para os padrões modernos? Especialistas em patrimônio defendem que é possível equilibrar as duas coisas. Cidades como Lisboa, que vivem do turismo e da valorização de sua história, precisam encontrar formas de garantir segurança sem abrir mão da memória coletiva. Isso significa investir pesado em inspeções regulares, auditorias independentes e sistemas de freios e cabos que acompanhem a tecnologia atual. Enquanto a investigação não é concluída, restam as lembranças da tragédia. Familiares das vítimas buscam respostas, sobreviventes relatam momentos de terror, e a população acompanha, com angústia, cada nova informação sobre o caso. O elevador da glória, que já transportou milhões de pessoas ao longo de mais de um século de existência, enfrenta agora seu maior desafio: reconquistar a confiança do público. O futuro desse ícone lisboeta dependerá da capacidade das autoridades em garantir que cenas como as do dia do acidente jamais se repitam. Essa é a história de um bondinho que nasceu como solução prática, cresceu como símbolo cultural, tornou-se atração turística, mas que agora carrega a marca de uma tragédia. Lisboa chora, mas também reflete. Preservar o passado é essencial, mas proteger vidas deve ser sempre a prioridade absoluta.